Beleza, minha gente. Falando agora da redação em si. Nós temos dentro do concurso público, eu vou focar mais em concursos, tá? Vai ser todo o nosso curso vai ser focado no concurso. Nós temos basicamente dois tipos de escrita, tá? As bancas têm cobrado dois tipos diferentes de escrita. O primeiro tipo é a redação dissertativa. Redação dissertativa. E o segundo tipo seria a resposta discursiva, que são muito parecidos um com o outro, muito parecidos, mas não são a mesma coisa, tá bom? Para começo de história, redação dissertativa e a resposta discursiva são coisas, são textos aonde você fala sobre um assunto. Você vai falar sobre um assunto. Então, exemplo prático, digamos que vá lá no dia da sua prova e eles peçam para você falar sobre mobilidade urbana, sobre a questão do... A gente estava falando agora antes de começar a aula, eu reclamando do trânsito, sobre a questão do trânsito, como você melhorar o trânsito do Brasil, ou o trânsito da sua cidade, o que for. Você vai ter que pegar esse tema e falar sobre ele. Falar, o trânsito realmente é ruim mesmo, temos que dar um jeito de melhorar, porque está muito carro na rua e o transporte público não funciona tão bem. É falar sobre o assunto, certo? Ah, professor, e se eu quiser criar uma história? Falar, por exemplo, a história do Pedro, que é motorista de ônibus da Transul, e aqui em Lages ele está tentando melhorar a qualidade da via, da linha que ele faz, mas acaba que é muito trânsito e acaba que ele tem que dirigir muito rápido. Não. Não, certo? Nós não teremos texto narrativo. O nome disso é narração. É você criar uma história, né? Você contar uma história sobre um personagem, sobre algo. Não. Nós vamos apenas falar sobre um assunto. Beleza? Qual assunto? A banca vai te dar. A banca vai chegar lá no dia, vai ter um monte de texto de apoio e de repente uma frasezinha em negrito falando, ó, faça uma redação sobre esse assunto. E aí você vai ter que falar sobre ele. Certo? Professor, é tranquilo a gente descobrir qual é o tema dessa redação, qual é o assunto? Ah, saiu agora concurso dos professores. É fácil da gente saber assim com antecedência qual vai ser o assunto para eu poder me preparar? Não. Não, porque as bancas nunca liberam. Nunca liberam. Eles fazem de propósito. Por quê? Porque eles querem que você tenha um conhecimento amplo, que o teu escopo de estudo seja muito alto, seja muito grande, né? Então, se eles chegam lá antes e falam para você assim, ó, o tema vai ser saúde, vai ser sobre, sei lá, presença dos psicólogos nas escolas. Vai, você ia pegar um baita de um texto, ou quem sabe até pagar para um professor que faz redação, para fazer um texto para ti. Você decorava bem decoradinho aquele texto, chegava lá e copiava. Tá resolvido. Então não. Eles fazem de uma forma que você não saiba, chega lá na hora, loucura. Pode ser qualquer coisa. É você e você. Veja o Enem do ano passado. O Enem do ano passado, eu tenho alguns alunos, tanto na escola quanto particulares, e a gente naquela lá. O que vai ser o tema? E aí veio um monte de coisa na cabeça, né? Ah, pandemia, pode ser questão de vírus. Na época começou-se a se falar de inteligência artificial, né? Ah, vai ser inteligência artificial. Quem sabe alguma coisa se tratando de queimadas, porque ainda falava muito de queimadas e tal. O que caiu de tema? O trabalho invisível da mulher que cuida da casa. Ninguém no Brasil achou que ia ser esse tema. Ninguém. Alguns professores amigos meus de português, a gente conversando, o mais próximo que bateu foi uma professora amiga minha do litoral que ela falou assim: ah, eu falei que poderia ser alguma coisa sobre a dupla jornada de trabalho da mulher, né? Que cuida do lar e também vai trabalhar fora. Foi o mais próximo que chegou. Ninguém nunca imaginou que ia ser esse tema. E a mesma coisa eu digo para os concursos em geral. Gente, o professor ele pode dar umas bicudas. Baseado no quê? Baseado naquilo que está em voga na época que saiu o edital, baseado naquilo que a gente vê mais ou menos está sendo falado na mídia. Agora, acertar, cravar, difícil. O que eu tô chutando na nossa é que vai ser pego alguma daqueles 10 componentes da BNCC lá e criado um problema em cima. E se eu pudesse apostar um realzinho assim, ó, um pilinha, eu diria que vai ser com alunos deficientes. Sei lá. Eles vão jogar uma problemática assim, ó. Como você criar uma sala de aula onde a aprendizagem pode ocorrer na presença de um aluno autista ou na presença de um aluno surdo, sendo que você não tem a capacidade das libras, por exemplo.
Vai ser uma coisa por aí, sabe? Eu acho que vai ter uma problemática bem grossa e você tendo que resolver aquele problema. Tu nunca teve em sala de aula? Não? É. Não tem sim ou não. Você pode ser de qualquer opinião. É. Eu costumo usar o exemplo do aborto. Nunca vai cair aborto, esqueçam. Mas, se cair aborto, você vai falar que você é a favor ou contra. Aí tem muita gente que fala assim, você tem que pensar no órgão para quem você está fazendo o concurso, né? A gente hoje tem se for fazer para o governo federal, por exemplo, a gente tem um governo federal que ele tem uma tendência mais à esquerda, e o pessoal começa a falar assim, não, tem que ser a favor do aborto, liberdade da mulher e tal. Gente, não é assim que funciona. Na verdade, você tem que escrever sobre a sua opinião de fato e de verdade, aquilo que você acredita. Mas e se eu tiver uma ideia assim muito extremista? Desde que você não fira direitos humanos e desde que você não vá contra as leis, fala. Não tem problema. O exemplo que a gente teve uma situação no ano passado, um exemplo de redação que eu trouxe para uma turma nossa aqui. Eu falei para eles sobre o discurso de ódio. Eu queria que eles fizessem uma redação sobre o discurso de ódio na internet. E aí teve um aluno que falou assim, professor, eu vou ser bem sincero contigo. Eu não consigo aceitar um homem ser gay. Eu não consigo. Eu tenho dificuldade, eu não concordo, eu acho que está errado. Se eu fazer uma redação descendo a porrada em quem é gay, eu vou ter problema? O que eu falei para ele? Se você ferir ou ofender, sim, você vai ter problema. Agora, eu desafiei ele. Tente fazer uma redação sem ofender, sem ferir direitos humanos e falando que você é contrário ao homossexualismo. Quero ver se você consegue. Deu uma semana, ele voltou para mim. Falou assim, professor, impossível. Não consegui. Sim, é difícil. Quando a gente tem uma opinião muito extrema de alguma coisa, é difícil você passar para o papel. Né? Aí vem o truque, aí vem o bizu. Professor, eu sou totalmente contra o aborto, totalmente. Mas, na hora de passar pro papel, eu vi que se eu desse uma mentira e falasse que eu sou a favor, eu achei até mais fácil de escrever. Faço então que eu sou a favor? Cara, o revisor não sabe nem quem você é. Se você quiser falar que você é a favor, você é contra, tá tudo bem, desde que você não fira os direitos humanos. Só que assim, o que eu peço é, não tenda a escrever o teu texto baseando-se no órgão para quem você está fazendo a prova. Tá? O pessoal da PM ficava preocupado também nisso ano passado. Professor, e se caiu alguma coisa sobre o trabalho da PM e eu achar que o trabalho é ruim, eu posso chegar e falar assim, esse trabalho é uma droga, esse trabalho é um lixo. Eu falei, cara, se você não ofender, pode sim. Tu pode chegar e falar que a PM tem que atuar melhor, que a PM está sendo muito agressiva em alguns momentos que não deveria. Pode sim, não tem problema. Só não ofenda. Né? Certo, minha gente? Ok. Falamos então que tanto a redação dissertativa quanto a resposta discursiva são falar sobre um assunto. Qual vai ser a diferença entre os dois? A redação dissertativa vai ser dado para você um tema e você vai ter que desenvolver esse tema. Então, como eu falei ali do aborto, eles vão falar assim, disserte sobre a legalização do aborto. E aí você vai falar sobre o aborto, sobre o que ele é, sobre quais são as leis dele, se você é a favor, se você é contra, esse tipo de coisa. Na resposta discursiva, vai ser feita uma pergunta para você. E essa pergunta vai ter que ser respondida. Aqui em cima vai ser, fale sobre o aborto. Aqui embaixo vai ser, você é a favor do aborto? A nossa, no caso, dos professores. Tá? Consegue perceber a diferença? No de cima, você até pode, se quiser, não se posicionar de forma tão firme. Você vai falar sobre o assunto de uma maneira mais ampla, mais geral. No de baixo, você é obrigado a se posicionar. Porque no de baixo tem opinião. Você é a favor ou contra? Não dá para você falar assim, pois é, porque o aborto. Não, ele quer saber se é a favor ou contra. É sim ou não. Certo? No de cima, tá pra engambelar. Tranquilo? Beleza? Já vi alguma vez em concurso público sair desses dois? Nunca, sendo bem sincero, tá? Se for falar de vestibular, é outra história. Tem de vários tipos. Mas concurso é isso aqui. É tanto redação dissertativa quanto resposta discursiva. Tudo bem, gente? Pessoal de casa, tudo bem? Lembrando, pessoal de casa, o grupo de WhatsApp ele está aberto aqui na minha frente durante a aula toda, tá? Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, opinião, querem falar alguma coisa sobre o tema, eu estou olhando pro grupo, manda lá, que logo que você mandar eu já falo aqui, tá bom? Belezinha, belezinha. Ok, meu povo.
Estruturalmente falando agora, estamos falando de dois tipos diferentes de escrita. Como que eu faço uma estrutura dela? Vou fazer aqui, bem rudimentar, tá? Nesse cantinho aqui, ó. Uma folha de redação. Vocês sabem que a folha de redação de concurso é uma folha A4 normal. Aí dentro da folha A4 tem um quadrado. Aí vai ter uns risquinhos aqui. Vai ter uma logo da banca aqui. Vai ter uns códigos de barra aqui embaixo. Uns negocinhos aqui e tal. E aí vai ter as linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, ficou tão reta a minha linha. Olha. Que beleza. Coisa linda. Terereu, terereu, terereu. Mais ou menos isso. A primeira coisa que você vai reparar, na folha de redação não vai ter o teu nome, nem o teu CPF, nem a matrícula da tua inscrição, absolutamente nada que marque que você é o dono dessa folha. Não vai ter. Sabe por quê? Porque as bancas, quando elas vão fazer concurso público, elas terceirizam a revisão. Pensa, agora o concurso do CNU, por exemplo, o exemplo que eu dei, vão ser corrigidas mais de 70 mil redações em um mês. A banca que está fazendo é a Sesgran Hill. A Sesgran Hill, ela deve ter dentro do corpo de professores deles mais ou menos umas 20 pessoas. Vocês acham que 20 pessoas conseguem corrigir 70 mil redações? Impossível. Então o que eles fazem? Eles abrem um edital e eles contratam professores de fora, de faculdades, de escola e tal, para poder corrigir essas provas. Aí qualquer professor pode ir lá e fazer inscrição. Digamos que eu fui lá. Eu fui lá, fiz a inscrição. Não, mas daí eles batem, né? O CPF não dá. Mas eu digo assim, ó, eu fui lá, fiz a inscrição e passei para corrigir as redações. E vocês foram fazer a prova. Aí eu chego para vocês e falo assim, ó, seguinte, quando aparecer o nome de vocês ali e eu ver que é de vocês, eu vou dar um notão para vocês. Porque vocês são meus alunos. Eu conheço vocês. Vou dar uma nota 10 ali, não vou nem ler a redação. Para evitar isso, não tem nada que marque o nome da pessoa. Então o revisor, ele não faz ideia de quem é a pessoa de quem ele está corrigindo a redação. Isso é uma forma de proteger o concurseiro, para não ter esse risco, né, de ser direcionado para uma nota melhorada para alguém, certo? Ah, professor, só um revisor por redação? Não. Por padrão, são sempre 2 revisores, tá? Todas as bancas são desse jeito, algumas até acrescentam um terceiro, mas normalmente é 2 só. Vai ter o primeiro revisor, vai fazer a correção dele e vai dar uma nota. Vai para um segundo revisor, que vai fazer a correção dele sem saber a nota do primeiro e também vai dar uma nota. Aí volta para a banca vai comparar as duas notas. Um não sabe a nota que o outro deu. Se a nota for igual, excelente, essa é a nota final. Se a nota tiver uma diferença de até meio ponto, excelente, eles fazem uma média e também vai ser a nota final. Se a nota tiver uma diferença maior de um ponto, vai para um terceiro revisor, que também vai fazer a correção dele, e aí eles vão comparar as 3. Se tiver dentro de menos um ponto de diferença, faz a média, nota final. Se ainda tiver diferente, quarto revisor. E aí vai indo até fechar. Vai fazer uma média, tá? Eu nunca vi até quarto, tá? Sendo bem sincero. No terceiro já resolve. Porque normalmente os professores. É tudo muito parecido, né? E os professores estão há anos trabalhando com isso, então raramente dá variância, né? Ótimo, beleza. Então significa que não tem identificação, vai ter 2 professores que vão fazer a revisão da minha redação, tudo certo. Chegou a minha prova de redação, peguei na mão o resultado, tirei 5 de 10. Só posso aceitar? Tipo, beleza, é 5, acabou, vida que segue? Nunca, em hipótese alguma. Aqui vem uma das coisas mais importantes da redação e que a gente não dá bola, que é o recurso. Toda redação te dá direito a um recurso, que é o quê? Veio a tua nota, você não concordou, lá no site da banca vai abrir um espaço para você mandar uma mensagem para a banca falando, é o seguinte, eu não concordei com a minha nota da redação por causa disso, 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 disso. Manda para a banca. O que a banca vai fazer? Vai pegar a tua redação, vai pegar o teu recurso, que é a tua reclamação, e vai mandar para um revisor que não viu ainda a tua prova. Ele vai pegar a tua redação, vai pegar a tua reclamação e vai falar, realmente, tem coisa aqui que tu tem razão, vamos melhorar essa nota. Certo? Teve aluno nosso aqui, tá? Ano passado, tinha ficado desclassificado, veio me chamar e falar assim, professor, vamos entrar junto com o recurso? Bora. Eu leio a tua redação, a gente faz junto o recurso e devolve. Devolvemos com o recurso, ganhou 2 pontos, aprovou. Tava fora e entrou, pelo recurso, gente, tá? Pelo recurso. Assim, ó, a não ser que a tua nota seja linda, perfeita, maravilhosa, entre com recurso, sempre.
Sempre. Nem que, aquilo que eu falo assim, ó, nem que esteja certíssimo o que a banca falou. Nem que a banca falou assim que teu texto não tá bom e você lê e fala assim, não tá bom mesmo. Só pra tentar. A tenteada é livre, como diz o Lagiano, né? A tenteada é livre. Então nem que seja pra tentar. Eu sei que tem gente que tem medo porque tem aquela história de que a nota pode tanto subir quanto descer, né? E realmente é possível, tá? É possível que no recurso você tirou 5, entrou com recurso e volte 4,5. É possível. Mas sendo bem sincero, tu já tá fora mesmo? Azar. Vamos tentar igual, né? Beleza. Temos a questão do recurso que é importante. Outra coisa que é muito importante envolvendo essa folha. Lembra que eu falei que você não tem nada que marque você a redação. Beleza. Mas digamos que antes de você escrever a caneta, você é daquela pessoa que gosta de primeiro escrever a lápis, aí depois escreve por cima e apaga, sabe? De rascunho? Alguns concursos têm, outros não. O da FURB eu acho que vai ter sim. Vai de concurso para concurso. É. Tem concurso que não tem, que inclusive ano passado eu fiz o concurso da... até não falei sobre os concursos que eu fiz ano passado. Vou falar também. Ano passado eu fiz um concurso da OCP para professor do estado do Rio Grande do Sul. Não tinha rascunho. Eu fiz o meu rascunho da redação entre as perguntas do caderno de questões. Tipo, eu ia no meio da 1, no meio da 2 ali e ia fazendo por ali. Porque eu me conheço. Eu faço um rascunho muito longo. Eu faço um rascunho de 60 linhas, normalmente. 60, 70 linhas. O meu rascunho é longo. Se eu faço direto na folha, eu tô morto. Eu perco a prova. Então, eu tenho que primeiro fazer em outro lugar e depois passar para cá, né? Sempre, sempre. O ideal é sempre você chegar mais próximo do total. Porque algumas bancas elas usam o total de linhas para fazer o cálculo da tua nota. Eu não sei se eu vou lembrar de cabeça, talvez eu faça uma besteira aqui, tá? De qual banca? CESP? CESP? Então é a que eu tô na cabeça. É bem essa daqui mesmo. Deixa eu só copiar ela aqui, eu já te devolvo. É bem essa aqui que eu queria. É NPD igual MC menos 10 vezes NE dividido por TL. É bem essa daqui que eu queria. É. Olha só, essa aqui é a nota definitiva que a Sebrasp, a CESP Sebrasp usa para quando tem prova com redação. Basicamente é o seguinte, nota da, me fugiu a palavra, da prova objetiva mesmo, né, de questões. Ai, gente, me fugiu a palavra. Enfim, mas é a nota da prova objetiva, questões ABCDE, menos 10 vezes a nota da prova discursiva, da redação, dividido pela quantidade de linhas, total de linhas. Então eu quero que vocês pensem o seguinte, digamos que você teve uma nota 9. Nota 9. Só que você fez 20 linhas. Na hora que você fazer o cálculo da divisão aqui, a tua nota vai ser um pouquinho menor. Agora, e se você fez 30 linhas? A nota vai ser um pouquinho melhor. Por quê? Porque eles dividem pela quantidade de linhas, certo? Tem uma outra coisa que é a tal da ND, se eu não me engano, acho que é ND, que é os erros. Eles vão usar os erros e abater dessa nota aqui também. Então, quanto maior a quantidade de linhas, melhor vai ser a tua nota final. Tá? Isso é CESP. CESP Sebrasp faz isso. FGV não faz. Sesgan Rio faz. Varia muito, né, de banca para banca. A nossa, que é a FURB, sou sincero, corri céus e terra para achar essa fórmula. Não descobri nada. Eles não têm nada na internet. Ó, pensa assim comigo. Vamos dizer que você teve uma nota. Eu vou fazer fora da fórmula primeiro, depois eu jogo nela. Você teve uma nota 8 na tua redação. 8. Só que daí o pessoal da CESP vai lá e vai somar todos os teus erros. Vai somar todos os teus erros e eles viram que a quantidade de erros que você cometeu foram 15 erros. Certo? 15 erros. Você fez uma redação de 30 linhas. Eles vão pegar esses 15 erros e vão dividir por 30. Vai dar meio, certo? Esse meio eles vão abater da tua nota, vai virar 7,5. Essa é a tua nota final. Certo? Agora pense que se ao invés de 30 linhas, você fez um texto com 15 linhas. Ao invés de descontar meio, vai descontar 1 ponto. E ao invés de 8, a tua nota final vai ser 7. Só pela quantidade de linhas.
Você perdeu meio ponto. Isso, seria o 15, que eles vão dividir pela quantidade de linhas, e depois eles abatem dos erros. É da discursiva. É da discursiva. Não, desculpa, é da objetiva. Aqui é da ABCDE, das questões objetivas. Que seria o 8, exatamente. Entendeu? Quantidade de linhas, quantidade de erros. Vamos dizer assim, ó, sabe o que tem nesse 15? Ela errou 5 vírgulas, ela fez 2 incoerências, ela teve 3 fundamentações mal colocadas, ela fez uma proposta de intervenção pela metade, eles vão somando. Faltou um conectivo, teve um período, um parágrafo só com período, eles vão somando, no total deu 15. Aí vão dividir pela quantidade de linhas, para ver o tanto que eles vão descontar da tua nota final. Tá? Eu não sei, eu fucei céu e terra e não achei, tá? Aqui, ó, se ele dividir 15 por 15 dá 1, ele vai te tirar um ponto. Agora, se fosse 30 linhas, ele vai te tirar só meio ponto. Tu perde menos ponto porque tu fez mais linhas. Entendeu? Desse jeito. As bancas mais bam, por assim dizer, do mercado, fazem isso. Não é todas, mas a grande maioria faz. CESP é campeã de fazer isso, tá? Eu tô prometendo pra turma ali da sede, se eu descubro isso, dessa fórmula da FURB. Eu entrei em contato na FURB, liguei lá. Falando, eu queria saber como é que é o cálculo e tal. Eles falaram assim, isso aqui é uma coisa interna, mas posso te falar que é um cálculo simples, é só pegar do objetivo e somar com a discursiva e tal. Tá, mas eu queria saber o cálculo da discursiva, da quantidade de erros e tal. Não, isso tem no edital. Aí você olha no edital, só tá escrito lá que são 4 critérios que vai até 0,25 cada um. Mas não fala, tipo, quantos pontos eu perco por ter errado uma vírgula? Quantos pontos eu perco se eu tô com um período errado? Não fala. E eles não me deram a fórmula. Aí eu não tô conseguindo saber, não sei. Né? Porque vai ser 15 linhas cada uma, né? Vai dar 30 no total. Bem por isso. Né? Ok, minha gente. Como eu falei antes, eles vão dar a quantidade de linhas. A gente já sabe da FURB que vai ser 15, mas vai de prova para prova. O padrão é 20 a 30 na redação discursiva, 10 a 15 na resposta discursiva. Tá bom? É mais ou menos esse o padrão. Aí lembra que eu estava falando sobre você ser uma pessoa que escreve a lápis? Você é uma pessoa que escreve a lápis, foi lá, fez a tua redação primeiro a lápis, passou a caneta por cima e apagou. Você sabe que quando você apaga o lápis, normalmente ele dá uma sombreada, né? Ele dá uma sombreada e você acabou sujando os teus dedos com o lápis. E quando você foi entregar a prova, você não percebeu e ficou uma digital tua aqui assim, ó, na redação. Quer bater foto? Pode bater foto. Vai gravar um vídeo? Tá bom. E você não percebeu e o teu dedo sujou e acabou que ficou uma digital assim, ó, na folha e você entregou com aquela digital. Há uma chance de você perder a prova inteira por causa dessa sujeirinha que ficou na tua folha? Por quê, gente? Porque está demarcando a folha, tá? Isso, inclusive, esse caso que eu tô falando é um caso real, tá? Exatamente aconteceu isso com um aluno meu, uns 4 anos atrás. Ele, sem querer, ele sujou com lápis a folha, entregou, tava a marca do digital, ele perdeu a redação. De bobeira total, tá? Coisas que eu já vi serem consideradas marcação de redação. Risquinhos aleatórios, às vezes a pessoa foi entregar e sem querer riscou assim do lado de fora, fez um rabisco do lado de fora. Teve uma situação que eu achei absurdíssima, mas enfim, a pessoa sem querer, ela fez um texto com 4 parágrafos e ela começou os 4 parágrafos sem perceber com a letra A, né? Palavras com a letra A. Letra A no primeiro, letra A no segundo, no terceiro e no quarto. Consideraram como marcação, perdeu a prova. Claro que tudo isso que eu estou falando você entra com recurso, né? Eu perdi a prova, me prove que isso é uma marcação, né? Mas é uma incomodação, né? Que de bobeira você tá ali por uma besteirinha, você acaba perdendo a prova, certo? Beleza. O que mais envolvendo a folha? Vai precisar fazer título, professor? Título só se a banca pedir, tá? Normalmente as bancas não têm pedido título. Tá sendo bem raro, na verdade, a banca que pede título. Falando de concurso, nenhuma. Vestibular, a UFSC é a única que se mantém. Mas de concurso, muito difícil, tá? Bem difícil. Tá, professor, mas se não pedir título, eu posso fazer? Pode, nada te impede. Você pode fazer um título, não tem problema nenhum. Onde esse título iria? Nunca fora das linhas, nunca, tá? Tu vai fazer logo na primeira linha e centralizado, certo? Tu centraliza ali na primeira linha, faz o teu título ali. Todas as letras maiúsculas? Não, só a primeira, tá bom?
Só a primeira e, claro, se tiver nome próprio, nome próprio. Beleza, fiz o título. Pula uma linha e começa o texto aqui? Nunca. Você jamais pula a linha na tua redação também. Por quê? Porque se você pular a linha, aquela linha não vai ser considerada. Tá? Então você tem que fazer um texto corrido. Sempre sem pular a linha. Beleza? Meu conselho, tá? Se não pedir título, meu conselho, não faz. Porque é uma coisa para você se incomodar, tá? Não faça. Se pedir, a banca normalmente vai colocar um espaço aqui fora, tá? Vai ter uma linhazinha aqui fora para você poder colocar o título ali, tá bom? Se pedir. Belezinha, belezinha, minha gente? Mas sobre a estrutura, a gente está vendo aqui uma parte mais estrutural, tá? Entrar em escrever mesmo, ainda hoje vai dar. Na nossa segunda aula ali, depois do intervalo, ainda hoje a gente consegue. Estruturalmente falando ainda sobre a folha, tá? A questão discursiva. Quando tiver uma questão discursiva, nós vamos ter uma folha desse jeito, com 2 espaços para responder? Não. Normalmente a resposta discursiva ela fica junto com o caderno de questões. Tu vai ter o caderno de questões com as perguntas ali e no final vai ter as 2 respostas discursivas. Por isso que na grande maioria das vezes que nós temos uma prova com resposta discursiva, você não pode levar o caderno de questões para casa. Na grande maioria das vezes. Por quê? Porque a resposta discursiva está junto, não é separado. Eu, sendo bem sincero, esse da FURB é mais uma informação que eu não consegui descobrir, se vai ser junto ou separado. Pelo que eu leio das provas anteriores, é junto. Então, muito provavelmente a nossa também vai ser junto. Tá? E daí tu não consegue levar o caderno por causa disso. Beleza? Se for separado, vai de banca para banca. Tem banca que libera levar o caderno, tem banca que não libera levar o caderno. E as linhas, e segue a vida. E normalmente são as últimas, né? Tu vai fazer a prova inteira, as 2 últimas lá no final vão ser as discursivas. Certo? Beleza? Ok. Que mais? Falando ainda da estrutura. Professor, beleza. Só que tem um problema gravíssimo para eu escrever minha redação. A minha letra é um horror. Um horror. A minha letra é um lixo, assim, ó, para entender só eu e Jesus. Nunca fiz uma caligrafia na minha vida, minha professora de português falava que a minha letra era horrível. Vou ter problema com isso? Olha, como diria aquele personagem do Pica-Pau, em todos esses anos, trabalhando nessa indústria vital, tô corrigindo redação aí há pelo menos uns 7 anos, eu nunca vi ninguém perder prova porque a letra era horrível. Nunca vi. Por letra ilegível. Nunca. Tá? Porque por mais que a tua letra seja feia, por mais que a tua letra seja difícil de compreender, se der para ler, Brasil, vai dar certo. Tá? Se o revisor conseguir ler, tá ótimo. Tá? Nós temos uma situação, numa das escolas que eu dou aula, nós temos um aluno que ele tem disgrafia. Sabe quem que é disgrafia? Disgrafia é quando o aluno, a pessoa, né? Ela não consegue escrever o texto de maneira adequada. Às vezes ele escreve com a letra espelhada, às vezes ele escreve com a letra muito maior que a linha, né? Você tem a linha aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui fora. Você tem uma linha para você escrever, aí ele vai escrever a palavra festa, por exemplo, ele escreve lá em cima, aí faz o E bem pequenininho, o S mais pequenininho ainda, aí o T ele faz normal, sabe? Ele escapa muito a letra. Esse menino ele tem disgrafia. Ele fez o Enem há 2 anos atrás, se não me engano, e não teve problema, tranquilo. Não teve uma nota muito boa, porque ele tem outros problemas, mas enfim. Mas isso não foi um problema, ele conseguiu ter a revisão. Falando como revisor, o que acontece com o Enem, tá? Que é onde eu tenho mais conhecimento. O revisor do Enem, ele tem que corrigir em torno de 120 a 150 redações por dia. A média é que um revisor corrija de 12 a 15 por hora. Então, se o revisor for um ninja, ele vai demorar 10 horas em um dia para corrigir redação. Na primeira horinha e na segunda, vai, tranquilo, de boa. Aparece um negócio desse, ele tá corrigindo feliz, dando risada. Quando chega ali pelas 2 da madrugada, já tá confundindo Jesus com Genésio e... Olha, tá uma loucura. Então sim, pode ser que atrapalhe, tá? Tanto que, volta a falar do recurso. É por coisas como essa que o recurso vale. Porque às vezes o revisor, ele já tá muito cansado. E ele passa batido por algumas coisas e fala, isso aqui deve estar errado, e te desconta a nota de bobeira. Então, você entrar com recurso é para corrigir essas falhas. A falha do revisor cansado, a falha do revisor que passou por alguma coisa e não entendeu o que você quis dizer, esse tipo de coisa, né? O que eu vejo assim, ó, que talvez dê problema, que já teve situações,
é pessoas que não demarcam duas coisas. Primeiro, letra maiúscula. Tem gente que escreve, igual eu tô escrevendo aqui no quadro, ó, tu escreve todo em caixa alta, com a palavra casa. Não tem problema você escrever assim no dia da tua prova, tá? Nenhum problema. Só que, se você for fazer essa palavra em letra maiúscula, o C tem que ser muito bem demarcado, tá? Tu tem que fazer ele de uma forma que perceba-se que tá maiúsculo. Tá bom? Tem que ser demarcado. Eu vejo muita gente falhar aqui. E a segunda coisa que eu vejo muita gente falhar é na letra final da palavra, isso em cursiva, né? Quando o O e o A são muito parecidos. Vou dar um exemplo aqui. Quando a pessoa vai escrever, por exemplo, a palavra caso, e ela faz desse jeito e você fica, cara, é casa ou caso? Casa ou caso? E o revisor, de novo, na pressa, no cansaço, ele vai olhar e vai falar assim, cara, eu acho que é casa. Só que se for casa, tá meio incoerente. Então teve um errinho aqui de progressão, vou te tirar um ponto. Porque o O e o A ficam parecidos. É que assim, ó, o revisor ele vai corrigir uma redação em 3 minutos, 4. Então, às vezes, ele vai ler uma vez, voltou. Leu de novo, já não entendeu? Já é X e continua. Não vai parar. Sim. Que às vezes, assim, ó, pra eu entender que isso aqui é caso, eu tenho que ler o texto inteiro desde o começo. Cara, eu não tenho tempo. Eu preciso acelerar, senão eu não cumpro minha meta. Então, deve estar errado. X e vai. Né? Vida que segue. Ah, faz cursiva e caixa alta? Outro que não tem problema, tá? Por incrível que pareça. Pode fazer. Tudo bem. Tá? Eu tinha um aluno que ele escrevia. Não vou conseguir imitar ele. Mas, salvo engano, ele fazia a primeira letra caixa alta, aí ele fazia assim, e depois ele fazia assim. Eu acho que era assim que ele escrevia. Tudo bem, tranquilo. Só as duas coisas que eu falei antes. Marca bem a maiúscula, marca bem a última letra para não misturar o e a, tudo certo. Tá bom? Tranquilinho? Mais uma coisa. Vou voltar aqui nessa questão das linhas, tá? Você tem aqui as linhas e você vai escrever a palavra, deixa eu pegar uma palavra que tenha para cima e para baixo, pinguim. Você vai escrever a palavra pinguim e você vai escrever a palavra pinguim com letra maiúscula, porque é o começo do texto, e você escreve ela assim, ó. Pinguim. Aqui tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tá escrito bem a palavra. Logo embaixo você vai escrever a palavra alto. E você escreve assim, ó. Alto. Tá vendo que o G do pinguim e o L do alto se misturaram? Isso tem problema, professor? Não. Tá tudo bem, tá? Não tem problema você fazer esses encontros entre as letras. O que eu peço que vocês cuidem muito é quando isso aqui afetar na acentuação. Por quê? Digamos que essa palavra que eu coloquei aqui embaixo alto tivesse que ter um acento agudo aqui. Que fosse outra palavra, né? Que tivesse que ter um acento agudo. Se o acento agudo estiver meio escondido dentro dessa mistureba de letra aqui e o revisor não vê, tu perde ponto de novo. De bobeira, né? Então só cuidem disso, cuidem de deixar bem demarcado, né, as letras, os acentos e não deixar tão misturado, mas isso aqui não te desconta ponto, tá bom? Não desconta. Beleza? Outra coisa, agora eu vou falar de coisa que desconta. Você está escrevendo e sem querer você escreveu a palavra tábua e você acabou escrevendo tauba. E escrever tábua e virou tauba. Putz, que horror, coisa mais feia. Mas você viu que você errou. Tu viu. Há tempo. Opa, graças a Deus, eu vi. Dá para corrigir? Dá. Isso aqui é uma rasura. Como que eu faço para demarcar para o revisor que eu vi o erro, que eu vou corrigir e escrever certo do lado? Nunca entre parênteses. Nunca, tá? Isso foi uma coisa que foi criada há um tempo atrás, até alguns professores falavam, gente, põe entre parênteses, que tá tudo bem. E, cara, isso é um erro fatal. Por quê? Porque para que serve o parênteses? O parênteses, você abre ele ou para A, explicar, B, detalhar um termo anterior. É para isso. Se você abre um parênteses, é como se você estivesse usando o tauba para explicar algo que ficou antes. Ou detalhando um termo que está antes com tauba. Não é para isso que serve o parênteses. Tá, o que eu faço, professor? Taco numa riscaceira, então, assim, ó. Um monte de risco? Não. Só um risco. Bem no meio. Acabou. Só isso. Não faz isso aqui. Não faz assim. Não faz. Se você faz isso, aí você perde ponto mesmo, tá? Porque daí é rasura mesmo. Só um risquinho. Tudo bem. Identificou que tá errado. Aqui, ó. Risco no meio. Acabou. Certo? Outro. Beleza. Vi que errei, professor. Tudo bem. Tranquilo.
Você foi escrever ali a palavra, acabou escrevendo, vou fazer aqui pequenininho. Tauba, putz, errei, risquei. Só que aí tem um problema. Eu vi que eu errei já naquela minha revisãozinha final antes de entregar. Meu texto está pronto. Já tem um monte de palavra aqui do lado. Eu não posso escrever tábua aqui do lado. Como é que eu faço agora? Aqui estamos numa situação que a resposta é depende da banca, tá? Porque assim, ó, o que nós faríamos no dia a dia, vai? Tu tá com um monte de palavra do lado, não dá para escrever tábua ali. O que você vai fazer? Vem bem pequenininho aqui e tábua. Pode, pode, pode. Mas, vírgula, depende da banca. Essa que a gente fez o cálculo aqui antes, a CESP Sebrasp, por exemplo, já não dá. Eles não aceitam. Se você tem o texto inteiro, viu o erro, riscou e não tem como corrigir, perdeu o Playboy. Já foi. Um ponto a menos. Um ponto não, né? Mas um décimo de ponto a menos. Tá? Agora tem banca que aceita. FGV aceita tranquilamente. Sesgan Rio aceita. Depende, né? FURB, não me pergunte. Não sei. A FURB eu tô no escuro total com essa prova deles. Eu não sei nada deles. Eles não falam, não acho. Uhum. É difícil de achar coisa deles. É. Vai ser o famoso na hora a gente descobre. Se você fazer isso aqui e descontar ponto, agora a gente já sabe. Opa, a FURB não dá. Né? Infelizmente. Pessoal, até aqui tudo bem? Beleza? Essa primeira aula